Depois de voltar a se encontrar com Leandro, Eduarda vai perceber que seus sentimentos já não podem mais ser ignorados. O rapaz também não conseguirá esconder por muito mais tempo tudo aquilo que vem guardando no coração. Entre os dois, o clima ficará cada vez mais intenso. Os olhares vão falar mais alto. As emoções vão transbordar. E isso colocará Duda diante de uma decisão extremamente importante sobre o rumo da sua própria vida. Determinada a agir com maturidade, ela decidirá procurar agrado para uma conversa sincera. Sem esconder nada, Eduarda abrirá o coração e contará tudo o que está acontecendo. A revelação deixará todos surpresos, principalmente pelo desfecho inesperado que surgirá dessa conversa franca entre as duas parceiras. Enquanto isso, Naane mostrará que continua sem aprender nada depois do enorme vexame que enfrentou recentemente. A garota mimada seguirá obcecada pela ideia de conquistar João Raul de qualquer maneira. E, mais uma vez, contará com a ajuda de Bará para colocar um novo plano em prática. Os dois vão preparar uma armadilha pesada para tentar manipular o cantor. Mas existe um detalhe que eles não esperam. João Raul descobrirá toda a farsa muito mais rápido do que imaginam. Ao perceber que estava sendo enganado novamente, ele ficará completamente revoltado. A indignação será tão grande que ele dará uma resposta dura e exemplar. Uma lição que Naane dificilmente esquecerá. Tudo isso acontecerá depois de um momento muito especial entre Eduarda e Leandro. Após a gravação das músicas no estúdio, Leandro concluirá toda a mixagem com perfeição. Quando o trabalho terminar, os dois permanecerão sozinhos no local. O silêncio criará uma atmosfera diferente, mais íntima, mais verdadeira. Leandro então fará questão de elogiar o talento de Eduarda. Ele dirá que acredita no potencial dela, que sua voz merece alcançar lugares muito maiores, que ela tem tudo para construir uma carreira de sucesso. As palavras tocarão profundamente o coração da jovem. Com os olhos brilhando de emoção, Duda responderá: "Só de imaginar que minha música pode dar esperança para essa meninada continuar lutando, continuar acreditando nos próprios sonhos, isso não tem preço, Leandro." A sinceridade daquela resposta mexerá ainda mais com ele. Leandro se lembrará de todas as histórias que ouviu, das dificuldades, dos obstáculos, das batalhas que Eduarda enfrentou para chegar até ali. E será impossível não admirar ainda mais a força daquela mulher. Os dois permanecerão se encarando. Por alguns segundos, ninguém conseguirá dizer uma palavra. O silêncio falará por eles. O coração dos dois disparará ao mesmo tempo. Eduarda sentirá algo diferente. Uma emoção difícil de controlar. Uma sensação que ela já vinha tentando esconder há muito tempo. Percebendo que não podia mais fugir dos próprios sentimentos, Leandro finalmente quebrará o silêncio. Com a voz baixa e cheia de sinceridade, ele dirá: "Eu preciso te falar uma coisa, Duda." Ele respirará fundo. "Você é uma mulher incrível, linda, especial." As palavras atingirão Eduarda em cheio. Assustada com a intensidade daquele momento, ela tentará se afastar, mas seu coração já estará completamente abalado. Afinal, ela também vinha sofrendo em silêncio por esse amor que nunca teve coragem de confessar. A tensão entre os dois aumentará. As barreiras começarão a cair. Os sentimentos guardados por tanto tempo finalmente virão à tona. Tomados pela emoção, eles trocarão um beijo cheio de sentimento. Um momento que surpreenderá até mesmo os dois. A conexão será imediata, intensa, impossível de ignorar. Mas a realidade logo voltará a bater a porta. Poucos instantes depois, Eduarda recuperará a razão. Ela se afastará rapidamente. O olhar mudará completamente. A felicidade dará lugar à culpa. Ao perceber tudo o que acabou de acontecer, Duda ficará profundamente incomodada e dividida entre o que sente e aquilo que acredita ser o certo. A culpa vai atingir Eduarda como uma verdadeira tempestade. Assim que se afasta de Leandro, a primeira imagem que surge em sua mente é a de agrado. O coração aperta. A respiração falha. Ela leva a mão à boca, completamente assustada com tudo o que acabou de acontecer. "Meu Deus, isso não podia ter acontecido entre a gente, Leandro." As palavras saem carregadas de desespero. Na mesma hora, Leandro também percebe a dimensão daquele momento. O entusiasmo desaparece. O peso da situação finalmente cai sobre seus ombros. Ele abaixa a cabeça e responde, arrependido: "Duda, me perdoa. Você tem toda a razão. Eu agi por impulso. Por alguns segundos, eu simplesmente esqueci da agrado, e de tudo o que isso significa."
O produtor ainda tenta explicar melhor. Tenta acalmar Eduarda. Tenta fazê-la enxergar que Agrado já não tem mais nenhum relacionamento com ele há bastante tempo. Mas nada disso diminui a angústia que toma conta dela. Porque, para Duda, a amizade fala mais alto. E naquele instante, a sensação de ter traído a confiança da amiga se torna quase insuportável. Ela deixa o estúdio carregando um peso enorme no coração. Um peso que parece aumentar a cada passo. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Eduarda tenta organizar os próprios pensamentos. Mas é inútil. Quanto mais tenta esquecer, mais se lembra. O momento vivido com Leandro volta à sua cabeça repetidamente. Os olhares, as palavras, a emoção que sentiu. Tudo retorna com força. Ela começa a andar de um lado para o outro, inquieta, sem conseguir esconder o conflito que a consome. Não pensa nisso, Duda. Não pensa nisso. Ela fecha os olhos. Tenta respirar fundo. Mas nem ela acredita nas próprias palavras. Isso está errado. Muito errado. Eu sei que gosto do Leandro há tanto tempo. Mas por que agora? Por que justamente agora ele resolveu olhar para mim desse jeito? Eduarda para por alguns segundos. A verdade começa a surgir diante dela. Será que foi só porque o relacionamento dele com Agrado acabou? As coisas não podem ser tão simples assim. Ela leva a mão ao rosto. Confusa. Fragilizada. Completamente dividida. Mas então outra lembrança invade sua mente. E dessa vez ela não consegue fugir. O beijo. A emoção que sentiu. O quanto seu coração disparou naquele instante. Ela balança a cabeça, tentando negar, mas acaba admitindo para si mesma. Quem eu estou tentando enganar? Eu fiquei sem chão quando ele me beijou. Fiquei completamente mexida. A confissão a deixa ainda mais nervosa. Porque agora ela já sabe o que precisa fazer. E sabe que não pode adiar aquilo por mais tempo. Não dá para continuar escondendo isso. Não dá para fingir que nada aconteceu. Eu preciso contar toda a verdade para Agrado. Ela merece ouvir isso por mim. A decisão está tomada. Mesmo morrendo de medo das consequências. Mesmo sem saber qual será a reação da amiga. Eduarda reúne a pouca coragem que ainda possui. E marca um encontro com Agrado. Pouco tempo depois, as duas já estão frente a frente. Mas basta um olhar para que Agrado perceba que existe algo muito errado. Duda está tensa. Nervosa. Visivelmente abalada. Agrado estranha imediatamente. Nossa, Duda, que cara é essa? O que aconteceu? Eduarda engole em seco. Seu coração dispara novamente. Aquele é o momento que ela mais temia. Com dificuldade, ela finalmente responde. Agrado, eu preciso conversar sério com você. Preciso te contar uma coisa muito importante. A seriedade em sua voz chama atenção na mesma hora. Agrado fica surpresa. Porque raramente vê a amiga daquele jeito. Percebendo que o assunto é delicado, ela deixa tudo de lado. Senta-se ao lado de Duda. E passa a ouvi-la com total atenção. Enquanto busca forças para começar a falar, Eduarda sente as lembranças voltarem com toda a intensidade. O encontro com Leandro. A conversa. A emoção. E o beijo que mudou completamente o rumo daquela história. Mas quando chega o momento de finalmente abrir o coração, Eduarda trava. As palavras simplesmente não saem. O medo fala mais alto. A culpa aperta ainda mais o seu peito. Ela sente que precisa contar toda a verdade para Agrado. Precisa confessar o beijo. Precisa revelar tudo o que aconteceu entre ela e Leandro. Mas, na hora decisiva, a coragem desaparece. O silêncio constrangedor toma conta do ambiente. E, para fugir daquela situação sufocante, Duda acaba mudando completamente o rumo da conversa. Ela respira fundo e comenta apenas sobre o trabalho que realizou com Leandro no estúdio. Sobre as músicas. Sobre as gravações. Sobre as novas faixas. Nada além disso. Agrado escuta atentamente. Mas sua expressão muda imediatamente. Ela ergue as sobrancelhas e pergunta, visivelmente surpresa. Espera aí. Então você estava com Leandro no estúdio logo depois que a gente terminou? E como foi que as coisas aconteceram por lá? A pergunta pega Eduarda de surpresa. Seu coração dispara. Mesmo assim, ela tenta parecer tranquila. Tenta esconder o nervosismo. Ah, foi tudo normal. O Leandro fez o trabalho dele como sempre. Você sabe que ele é um excelente produtor.
Ficou tudo maravilhoso. As músicas ficaram lindas. Depois eu te mando as faixas para você ouvir e me dar sua opinião. Ela sorri. Mas o sorriso não convence nem a si mesma. E naquele exato instante acontece algo que a deixa ainda mais inquieta. Durante a troca de olhares, Eduarda percebe uma mudança sutil no rosto de Agrado. Um detalhe quase imperceptível, mas impossível de ignorar. Um incômodo. Uma pontada de ciúme. Uma reação espontânea ao descobrir que Leandro e Duda estiveram juntos logo após o término. Aquilo atinge Eduarda em cheio. Porque, naquele momento, ela entende que revelar o beijo pode causar muito mais dor do que imaginava. A coragem, que já era pequena, desaparece completamente. Ela desiste. Mais uma vez. E guarda o segredo para si. Quando a conversa termina, Duda sai ainda pior do que entrou. Mais aflita. Mais culpada. Mais sufocada. A sensação é de estar carregando um peso impossível de suportar. Sem saber o que fazer, ela procura imediatamente a única pessoa em quem sente que pode confiar. Zuzu. Pouco tempo depois, já diante da amiga, Eduarda mal consegue esconder o desespero. Seu rosto entrega tudo. Os olhos estão cheios de preocupação. As mãos tremem. E Zuzu percebe isso na mesma hora. O que aconteceu, minha querida? Que cara é essa? Parece até que você viu um fantasma. Eduarda abaixa a cabeça. Sua voz sai fraca, embargada pela culpa. Porque eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo. Zuzu fica ainda mais preocupada. Como assim? O que houve? Duda fecha os olhos por alguns segundos. Então finalmente cria coragem. Eu fiz uma coisa que não devia. Eu e o Leandro nos beijamos. A revelação cai como uma bomba. Zuzu arregala os olhos. Fica completamente sem reação. O quê? Como assim vocês se beijaram? Me explica essa história direito, porque eu não estou entendendo nada. Constrangida, Eduarda começa a contar tudo. Fala sobre o encontro no estúdio. Sobre a conversa. Sobre a aproximação dos dois. Sobre o momento em que Leandro abriu o coração. E sobre o beijo intenso que aconteceu entre eles. Ela também revela que Leandro confessou claramente que já vinha olhando para ela de outra forma há bastante tempo. Quando termina de falar, Zuzu permanece em silêncio por alguns instantes. Pensativa. Tentando organizar todas as informações. Só então ela ajeita a postura e responde com calma. Confesso que essa reviravolta eu nunca imaginei. Mas pensando bem, isso é necessariamente uma coisa ruim? Você não gostava do Leandro há tanto tempo? E, além disso, ele já não tem mais nenhum compromisso com Agrado. As palavras fazem sentido, mas não aliviam o sofrimento de Eduarda. Muito pelo contrário. Ela sente o coração apertar ainda mais. É justamente por isso que eu estou tão mal. É justamente por isso que eu estou me culpando tanto. Ela respira fundo. Os olhos começam a ficar marejados. Eu deveria ter contado tudo para Agrado há muito tempo. Muito antes disso acontecer. Eu deveria ter sido sincera desde o começo. Desde aquela primeira vez em que me declarei para o Leandro. Duda abaixa a cabeça. Dominada pelo arrependimento. Mas eu não fiz isso. Eu fiquei calada. Escolhi esconder tudo. E agora parece que essa decisão está cobrando um preço muito alto de mim. As palavras de Eduarda saem carregadas de desespero e culpa. Tudo isso por medo de estragar a nossa amizade. Zuzu. Ela engole em seco, tentando segurar a emoção. E o pior é que eu fui até lá decidida. Eu realmente fui. Eu tentei contar toda a verdade para Agrado. Ela balança a cabeça, angustiada. Mas na hora, só de ver a reação dela, a cara dela fechando quando soube que eu estava com Leandro no estúdio depois do término. A voz falha. Ela continua, quase sem fôlego. Aquilo foi suficiente para eu travar. Eu congelei, Zuzu. Eu dei para trás. E não consegui falar nada sobre o beijo. Os olhos de Eduarda enchem de lágrimas. Agora tudo piorou de vez. Como é que eu vou chegar na minha melhor amiga e dizer que eu beijei o ex dela? O silêncio pesa no ambiente. E a culpa parece esmagar o peito de Duda. Zuzu escuta tudo com atenção. Mas dessa vez, sua expressão muda. Ela fica séria, firme, e respira fundo antes de responder. Duda, olha para mim. A voz dela vem mais dura, porém preocupada. Não existe saída fácil nisso. Mas existe uma saída certa. Eduarda levanta o olhar, confusa.
Zuzu continua, sem hesitar. Você precisa contar a verdade. Toda a verdade. O quanto antes. Ela dá um passo mais próximo. Se você quer manter essa amizade com agrado, tem que ser com honestidade. Mesmo que doa. O tom fica mais intenso. Porque se ela descobrir depois por outra pessoa, vai ser muito pior. Vai destruir tudo. Eduarda desvia o olhar, ainda mais aflita. Zuzu suaviza um pouco, mas mantém a firmeza. A agrado pode sofrer no começo. Mas ela não é uma pessoa ruim. Ela pode entender. Pode compreender o lado de todo mundo. Mas ela precisa ouvir isso de você. Um silêncio pesado se instala. Eduarda fica dividida entre o medo e a necessidade de falar a verdade. Enquanto isso, em outro ponto da história, um novo plano sombrio começa a ser armado. Naane se encontra às escondidas com Bará. O ambiente é tenso. Olhares desconfiados. Movimentos cuidadosos. Bará olha ao redor e pergunta, desconfiado: o que foi, princesinha? Por que tanta urgência assim? Naane cruza os braços, fria e calculista. Eu preciso da sua ajuda. Ela se aproxima um pouco. Você não é o agente oficial do João Raul? Bará hesita. Sou. Mas isso não significa que eu possa me envolver em qualquer coisa. Naane não recua. Então eu quero controle total. Quero saber tudo. Cada passo. Cada movimento dele. Bará se assusta. Isso é loucura. Eu não posso fazer isso. É traição profissional e pessoal. Ele recua um pouco. O João confia em mim. Naane percebe a hesitação dele. E muda o tom. Agora mais suave. Mais manipulador. Ela se aproxima, usando pressão emocional. E aos poucos, Bará começa a ceder. Mesmo sabendo que está ultrapassando um limite perigoso. No fim, os dois acabam se alinhando em segredo. Conspirando. Planejando. Sem perceber que estão indo direto para a armadilha. Porque, sem fazer barulho, João Raul entra no local. E para. Observa. Escuta fragmentos da conversa. E liga os pontos imediatamente. O choque vem rápido. O olhar dele muda. Fio. Cortante. Então era isso. A descoberta explode em fúria. Ele confronta os dois na hora. Sem dar espaço para desculpas. Naane empalidece. Bará tenta se justificar, nervoso. Não é bem assim. Era só. Mas já é tarde. João Raul está fora de si. E deixa claro, sem hesitação, que aquilo passou de todos os limites. A decepção é profunda. E a decisão que ele toma ali muda completamente o rumo dos envolvidos. Enquanto isso, Naane percebe, em choque, que sua estratégia desmoronou diante dos próprios olhos, e agora o preço será muito mais alto do que ela imaginava.